Este homem é José. E a sua comunhão com Deus não foi apenas na sua fase adulta, mas a Bíblia diz que desde a tua juventude José se destacava entre os seus irmãos, porque ele era sincero com Deus. Bendito é o nome de Jesus. A Bíblia diz: enquanto os seus irmãos faziam coisas que desagradavam a Deus e desobedeciam os ensinamentos de Jacó, seu pai, a Bíblia diz que José não apenas não cometia o mesmo pecado que eles, mas José não concordava e ainda chegava para Jacó e denunciava o pecado dos seus irmãos. Por isso os seus irmãos os invejavam. E a Bíblia diz que Deus também se agradou de José. E a Bíblia diz que Deus vai fazer promessa para José, meus irmãos. A Bíblia diz que a promessa para José vem através de sonhos. Sonhos esses que eram revelações de Deus. Através das visões e sonhos, era Deus mostrando para José o patamar elevado que Deus tinha preparado para ele. Era Deus mostrando para José que Deus lá no céu decretou que ainda que ele fosse o menor, mas no meio da tua casa e da tua família, Deus escolheu para que ele fosse o maior diante da tua família, diante de Deus. E José nem esperava que ele seria grande também na terra do Egito. Bendito é o nome do Senhor. Então nós estamos falando aqui nessa noite de um grande homem de Deus chamado José. Meus amados, nós conhecemos a história. Nós sabemos que tendo Deus feito essas promessas para José, pastor Adilson, a Bíblia diz que José não entendeu a forma e a maneira de Deus trabalhar. E Deus, para cumprir a promessa, permitiu que os seus irmãos o lançassem no poço, pensassem em matá-lo, vendessem como escravo. A Bíblia diz que tudo isso era um processo de Deus na vida de José. Ainda que ele não entendia, pastor Adilson, ainda que ele não estava compreendendo, missionária Soraya, mas a Bíblia diz que Deus estava no controle de cada passo da vida de José. A Bíblia diz que Deus estava no controle de cada dia na vida de José. Cada processo era Deus na vida dele, levando ele para um propósito maior, que era cumprir a promessa que Deus um dia fez na vida dele. Bendito é o nome do Senhor. Então nós vamos entender, meus irmãos, que muitas das vezes a forma, a maneira de Deus trabalhar nós não entendemos, nós não compreendemos. E muitas das vezes, quando nós passamos por alguma luta, como José passou, quando nós passamos por alguma perseguição, como José passou, a gente até pensa, a primeira coisa que fala: Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada, me mostra para mim consertar. Quando começa a dar as coisas erradas na nossa vida, eu estou falando quando nós estamos com sinceridade com Deus. Eu não estou falando quando o crente está todo bagunçado, não está dando um bom testemunho, quando o crente está desobediente, não é assim, presbítero? Quando o crente está no pecado, quando o crente está com o pecado escondido debaixo do banco, debaixo do tapete, com a Bíblia debaixo do braço, todo dia na igreja, mas do lado de fora, com mentira, com engano, com prostituição, com rebeldia, com desobediência. Não, eu não estou dizendo isso, porque às vezes nós sofremos, mas estamos pagando o preço por causa da nossa desobediência. É diferente. Eu estou falando de José, e José estava em um propósito com Deus. Era Deus na vida dele. Ele estava sincero com Deus, obediente a Deus, e ele estava passando um processo com Deus, para Deus cumprir a promessa na vida dele. Ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo, ele não sabia o que Deus estava fazendo, mas a Bíblia diz que José não murmurou, José não indagou a Deus, José não foi orar dizendo: Deus, eu estou em pecado, me mostra. José não dobrou o joelho para dizer: Deus, o que eu estou fazendo de errado para passar por tudo isso. A Bíblia diz que José não entendia, mas ele não murmurava e não questionava, porque ele sabia que a vida dele estava no controle da mão de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas eu quero lançar uma profecia na vida de alguém aqui nessa noite, por esta palavra. Talvez você está passando uma prova, uma situação que você não está entendendo, não está compreendendo, até mesmo você já dobrou o joelho e disse: Senhor, o que eu estou fazendo de errado, Pai? Oh meu Deus, me mostra que eu conserto. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para o crente José aqui nessa noite: não é nada errado, não é você que está no pecado, não, meu irmão, é o processo de Deus, é assim mesmo. Nem tudo vai dar certo agora, mas no final vai dar
mas ele sabia que Deus estava trabalhando. Então, às vezes você não entende, mas se Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar. Às vezes nós não entendemos agora, mas lá na frente, quando Deus entregar a vitória, nós vamos entender e dizer: verdadeiramente era Deus na minha vida e eu não estava entendendo e nem compreendendo. Bendito é o nome de Jesus. É assim, porque a Bíblia diz em Isaías 55, versículo de número 8, que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso pensamento, e os caminhos de Deus são mais altos que o nosso caminho. José pensou que Deus ia cumprir a promessa de uma maneira, mas Deus vai cumprir a promessa do jeito de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então você às vezes está pensando: a bênção vai chegar e desse jeito, a bênção vai chegar e dessa forma, e não é. Às vezes Deus vai deixar você ser perseguido, você passar enfermidade, você ficar desempregado, alguém falar mal de você, se levantar contra a tua vida, mas está na comunhão com Deus, fica igual José, descansa e deixa Deus trabalhar, porque Deus sabe o que está fazendo na minha e na tua vida. Levanta a mão quem recebe essa palavra. Deus não vai explicar tudo para nós, irmão. Deus não vai revelar tudo para nós. Muitas das vezes Ele só vai fazer a promessa e vai dizer: agora se esforça e vai que eu sou contigo. No meio do caminho não vai entender, mas eu não te deixarei e nem te desampararei. Em nome de Jesus. Quantos adoram o nome do Senhor? Mas vamos lá, vamos seguir, meus amados. A Bíblia diz que tendo José chegado no Egito, levado como escravo, a Bíblia diz, irmão, que agora o capitão da guarda de Faraó, um homem de muita importância no reino de Faraó, a Bíblia diz que ele vai agora pagar um preço e comprar a José para ser o seu escravo. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele leva José para trabalhar na tua casa e também para trabalhar nos seus campos, nas suas colheitas, porque a Bíblia diz que Deus abençoou tanto a casa como o campo. Bendito é o nome do Senhor. E José foi para lá como escravo, então aonde o colocava, ele era obrigado a trabalhar, seja na casa, seja no jardim, seja no campo, aonde for. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que agora Potifar comprou José como escravo e colocou José para trabalhar, colocou a teu serviço, mas dá-se a entender que ele comprou aquele escravo e ficou observando os procedimentos daquele escravo. Dá-se a entender que ele comprou aquele escravo e ele viu algo diferente naquele escravo e começou a observar ele. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele começou a observar, e a Bíblia diz que ele viu que Deus era na vida de José. A Bíblia diz, nós lemos aqui, meus amados, olha, no versículo de número 3, vendo pois o seu senhor, que era Potifar, que Deus era com ele. Então, meus irmãos, olha, dá-se a compreender que ele comprou José como escravo, colocou José para trabalhar e ficou observando como é que seria a conduta daquele escravo hebreu. Bendito é o nome do Senhor. Agora você imagina, meus amados, coloca-se ali, vamos supor que ele tem um quintal, José trabalha de jardineiro, mas talvez, quem sabe, a sua casa é muito grande, e juntamente com José trabalhavam mais 3 jardineiros, e ele ficava observando todos eles, aí entregava uma máquina na mão de cada um, colocava na mão dos outros, dava defeito, quebrava, colocava na mão de José, o serviço saía bonito, saía bem feito, a máquina não quebrava, e ele não tinha prejuízo com a máquina que estava na mão de José. Ele, opa, José é diferente. Colocava José para trabalhar no campo, lidar com os animais. Aí você imagina, ele olhando os veterinários, olhando os cuidadores. Aí um ia cuidar, dava o remédio, aplicava o remédio, o animal morria. Só que quando colocava José para cuidar, José ia lá, aplicava o remédio, dava o remédio, cuidava do animal. O animal sarava, ficava forte e produzia e dava fruto lá na roça de Potifar. Porque a Bíblia diz que ele ficou observando e tudo que José fazia dava certo. Então ele ficou observando. Se José fosse um pedreiro, você imagina, tem 5 pedreiros Potifar, aí botava para levantar uma parede, aí a dos outros saía a porta, o vento vinha derrubar, a de José saía retinha, saía certinha. Quando era no final do dia, o serviço de José
e o dos outros ficava para trás, não saía do jeito que o patrão queria. Então ele ficava observando cada conduta de José. Não é assim, pastor Adilson? É porque a Bíblia não diz, mas Deus, ele quer fazer o que com isso? Com que a Bíblia não diz, despertar a nossa vida, para nós meditar, para nós pedir de Deus a revelação, para colocar aquela sede em nós, para o Espírito Santo nós orar, e o Espírito Santo revelar aquilo que não está escrito, mas está de acordo com o contexto do fato, do acontecimento e da palavra. Então a gente não sabe o que José fazia, mas a gente sabia que quando ele fazia, alguém fazia, não dava certo. Mas Potifar observava, quando mandava José, dava certo. Olha, meus irmãos, dá para você entender. E a Bíblia diz que ele observou e ele viu que Deus era na vida de José. Aí a Bíblia diz, quando ele pensa, olha irmão, Potifar aqui, ele está tendo uma visão espiritual melhor do que muito crente. Potifar aqui não é crente, é ímpio, é egípcio, não adora o Deus de Israel, adora outros deuses, milhares de deuses pagãos do Egito, mas ele está tendo uma visão espiritual que muito crente não tem. Ele bateu o olho nos outros e falou, esses outros aí tem algo errado com eles, mas esse José, Deus é na vida dele. Meus irmãos, então ele percebeu que José tinha uma intimidade com Deus. Missionário Soraya, quando ele bateu o olho e examinou a vida de José, ele percebeu isso, que José tinha uma comunhão com Deus. José tinha uma intimidade com Deus, que aonde José botava a mão, Deus fazia dar certo, Deus fazia prosperar, Deus abençoava. Bendito seja Deus, aleluia. Olha, a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz, no versículo 6, que nós não lemos, porque nós paramos no 5, que José era bonito, tanto de aparência como de porte físico. Mas olha para você ver, José não reparou, Potifar, ele não ficou impressionado se José era bonito, ele não ficou impressionado se o porte físico de José era bonito, ele ficou olhando se Deus era na vida dele, era isso que importava. Meus irmãos, que tremendo. Olha, eu vim aqui para ser boca de Deus nessa noite. O que tem de gente que quando chega alguém na igreja só porque canta bonitinho, mas não sabe se Deus é na vida dele. Porque voz bonita qualquer um pode ter. Agora, comunhão e intimidade com Deus, nem todo mundo tem. Bendito é o nome de Jesus. Às vezes vem um pregador, às vezes porque tem uma voz bonita, conhece 1, 2 versículos, cita alguns versículos da Bíblia. Às vezes alguém porque vem na igreja, pula, roda, fala língua estranha, às vezes entrega uma profecia daqui e dali, a gente já olha e diz, é homem de Deus. Não é assim, não é assim. A Bíblia diz que Potifar não se importou se ele era bonito ou se ele era forte. Ele ficou olhando para ver a vida dele no dia a dia, se Deus era na vida dele. Não se impressione com voz bonita, não se impressione com o rosto bonitinho, não se impressione com paletó bonito, não se impressione com palavras bonitinhas. Fica reparando se essa pessoa é de Deus ou não, se dá um bom testemunho ou não, se tem intimidade com Deus ou não. É isso que importa para Jesus. É assim, meus irmãos, que as coisas vão prosperar. Não é pela voz, não é pelo rosto bonitinho, porque pode ser bonito, pode ser feio. Se tiver intimidade com Deus, Deus usa. Pode ser gordo, pode ser magro, pode ser alto, pode ser baixo, pode ter uma voz afinada, bonitinha, pode cantar tudo desafinado. Se tiver comunhão com Deus, Deus usa. Não se impressione com as aparências, meu irmão. Não se impressione com as aparências, porque as aparências enganam. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que chega dizendo que é de Deus é. Porque o diabo também conhece a Bíblia. O diabo também era anjo que louvava a Deus lá no céu. O diabo também se transfigura em anjo de luz e aparece com o rostinho bonitinho para enganar o crente. Vigia, meu irmão, vigia, igreja. Não se iluda com aparência bonitinha. Veja se Deus é na vida dele. Veja se dá um bom testemunho. Veja se é obediente. Eu vou falar mais. Às vezes vai unir um obreiro na igreja, pastor, a gente vacila. Às vezes vai unir um obreiro na igreja, aí porque chega, porque prega, a gente já bota no altar.
Às vezes vai unir uma irmã na igreja só porque canta bonitinho, a gente já bota no sítio de oração. Aí depois não sabe porque o vento levanta, não sabe porque a prova levanta, porque chegou em obreiro, olha ele, faz igual Potifar, fica olhando cada dia para ver se ele dá um bom testemunho, fica olhando cada dia para ver se dá um bom exemplo, fica olhando cada dia para ver se é crente só na frente do pastor, só na igreja na frente dos irmãos, fica olhando cada dia para ver se ele é obediente quando o pastor fala com ele, quando a missionária fala com ele. Olha, fica olhando cada dia para ver se quando ele prega ele se empolga, ele se acha mais do que os outros. Fica olhando cada dia para ver se quando canta desfaz das irmãs que não canta tão bonitinho. Fica reparando, se você vê que só tem capa, deixa no banco, vai dando molho nele, deixa Deus trabalhar na vida dele, deixa Deus libertar, que Deus vai fazer a obra. Levanta a mão, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Eu vou dizer mais, as meninas crentes, às vezes chega um jovenzinho bonitinho na igreja, bem arrumadinha, a menininha tá doida para namorar, para casar, aí vê com um paletózinho bonitinho, às vezes é um satanás dentro de casa, às vezes não respeita a mãe, não respeita o pai, não gosta de trabalhar, é um preguiçoso, casa com ele, depois vai tomar na cara, vai passar fome, não vai por aparência bonitinha não. Olha, se Deus está na vida dele, levanta a mão para adorar a Deus. Eu sou pastor, pastor tem que pregar assim, tem que pregar ensinando. Quando vocês querem um pregador itinerante para pregar, para pular, chama outro. Se chamar eu vou pregar ensinando a palavra, como é que deve fazer para receber a bênção de Deus. Quem quer receber a bênção de Deus aqui, levanta a mão. É, irmão. Então repara bem, para depois não dizer, me enganou. Não, Deus não enganou não. Você que se iludiu com uma aparência bonitinha, se iludiu com um rostinho bonitinho. Às vezes o jovenzinho quer casar, bate o olho, a menina toda magrinha, bonitinha, talvez quando ela crescer vai ficar gordinha, não vai ser o padrão de beleza dele. Quando ela ficar mais velha, aí vê bonitinha tudo, a gente fica velho, a gente envelhece, o tempo passa. Aí às vezes vai por causa do corpo, vai por causa da aparência, mas a aparência vai mudar. Aí não casou por amor, casou por desejo. O desejo vai acabar. Repara a vida dele direitinha, se dá um bom testemunho, se tem palavra de carinho, se o rapazinho é trabalhador, se obedece o pai, se obedece a mãe, se gosta de vir para a igreja adorar a Deus, se chega no culto na hora certa, se vem para as orações, porque se for preguiçoso para orar, preguiçoso para vir para a igreja, também é preguiçoso para trabalhar. Ei, irmão, não vai por aparência bonitinha não, repara direitinho a conduta, a vida e o testemunho dele, para não cair numa cilada, para não cair na roubada. Aí a Bíblia diz que Potifar reparou e viu, Deus é na vida desse rapaz, Deus é na vida desse rapaz. Quantos empregados ele tinha? Vários. Mas ele reparou que Deus era na vida de José. E ele ficava reparando que tudo que José botava a mão, Deus abençoava. Tudo que José botava a mão, Deus prosperava. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Vem cá, José. A partir de hoje você vai ser o meu gerente dentro da minha casa. Toma aqui, José. Toma a chave da minha casa. Meu Deus, você não faz isso para qualquer um. Irmão, quem aqui dá a chave da tua casa para quem você não conhece? Para qualquer um. Quem dá, pastor, disso? Quem é que pega a chave da tua casa e dá? Você tem todo mundo aqui as suas ovelhas. Agora você pega a chave da tua casa e bota na mão de casa de qualquer um? Você tem aquele certinho. Esse aqui eu posso deixar eu viajar, eu deixar a chave. É assim, não é? Não bota na mão de todo mundo. Aí lá vem Potifar, o capitão da guarda. José, toma a chave da minha casa. Tudo nessa casa aqui agora, quem vai mandar é você. Eu não quero saber de nada, porque Deus é na tua vida. Eu só quero saber se meio-dia vai ter comida, se de manhã cedo, quando eu levantar, vai ter o café para tomar, se minhas roupas vai estar lavadinhas para me vestir. Eu não quero saber quanto dinheiro está entrando, quanto está saindo, porque eu sei que quando você administra, Deus prospera, porque você é sincero com Deus. Porque você não entrou aqui dentro da minha casa para roubar, você não entrou aqui dentro da minha casa para poder tomar minha casa, não, você entrou aqui para fazer a diferença. Meus irmãos, a Bíblia diz que ele pega a chave da casa, pastor.
pastor Adilson, coloca na mão de José, e a Bíblia diz, olha, preste atenção para você entender, a Bíblia diz que ele pegou a chave da casa, colocou na mão de José e disse, tudo aqui está na tua mão, cuida de tudo. A partir de hoje, você só não vai tocar na minha esposa. Fora isso, o que você falar está falado, está assinado embaixo. A Bíblia diz, meus irmãos, que José começou a trabalhar e Deus prosperou. Deus entrou na casa dele, José entrou na casa dele, prosperou a casa dele. Se estava desorganizada, organizou. Se as contas estavam desorganizadas, ele botou as contas em dia. Se os empregados não sabiam trabalhar direito, ele botou cada um na função direitinho. As coisas, se lá no campo não estava sabendo administrar os animais, as sementes, arar a terra direitinho, José falou, é assim, é assim, é assim. E tudo começou a dar certo. E a Bíblia diz, eu fiz questão de nós repetir aqui, que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de Potifar. É assim? É assim, pastor? A Bíblia diz, nós lemos aqui, que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de Potifar. É assim que a gente leu? Deus abençoou a casa de Potifar por causa de... Deus abençoou a casa de Potifar por causa de... Meus irmãos, é isso que eu vim falar aqui nessa noite. Então faz toda a diferença quem a gente tem amizade. Então faz toda a diferença a pessoa que a gente anda e cola junto, como diz. Então faz toda a diferença as pessoas que sentam com nós na nossa mesa dentro de casa. Não é assim, pastor Adilson? Então, tinha muitos empregados, mas ele deu a chave para todo mundo, ele deu para José. E Deus abençoou a casa dele por causa de José. Então tem gente que vem para perto da nossa vida, que traz a bênção de Deus para a nossa vida, sim ou não? Mas também tem gente que vem para perto de nós para trazer prova para a nossa vida, sim ou não? A Bíblia diz que os marinheiros iam viajar. Aí a Bíblia diz que Jonas falou, vocês me levam junto? Ele disse, eu levo. Quanto que é a passagem? Eu pago. Eles disseram, é tanto. Eles disseram, pode entrar. Quando Jonas entrou no barco, o vento levantou e eles só não morreram porque jogaram Jonas dentro do mar. Tem gente, irmão, que aproxima de nós só para a nossa vida ir de mal a pior. Você já viu aquele ditado? Tem gente que tem a mão podre, tudo que toca estraga. Tem gente que tem o olho ruim, aonde bate o olho a planta seca. Você já viu? Tem gente que tem a boca podre, quando ele chega e fala, não vai dar certo, o trem desanda. Você já viu? Mas José não, aonde botava a mão dava certo. Quando ele falava, Deus vai abençoar aqui, Deus abençoava. Quando ele olhava aquela plantinha e dizia, vai crescer, vai ficar linda, crescia e ficava linda, bendito seja Deus. Irmão, Provérbio 13:20, a Bíblia diz, anda com o sábio e ficará mais sábio ainda, mas se andar com os tolos, será destruído junto com eles. 1 Coríntios 15:33, a Bíblia diz que as mal companhias corrompem os bons costumes. Você já viu aquele ditado, diga com quem anda, eu te direi quem és? Você já viu aquele ditado, quem mistura com porco, farelo come? Então quem anda com gente abençoada, chama a bênção de Deus para a tua vida. Agora quem anda com gente amaldiçoada, também atrai maldição para a vida dele. Dá para vocês entenderem? Às vezes a gente fala, não, tá assim, mas eu vou colar com ele, eu vou ajudar ele, e aí ele vai se converter, vai aceitar Jesus. Se fosse assim, Judas tinha se convertido, porque ele andou com Jesus, ouviu a palavra, viu os milagres, participou do ministério, era apóstolo, e a Bíblia diz que mesmo assim ele era ladrão e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Sabe por quê? Porque Jesus disse, vocês são 12, mas um de vocês é o diabo. Não tem isso não, você tem que selecionar com essa amizade. Você tem que saber com quem você anda. Você não pode sair andando com qualquer um, pegar todo mundo e dizer, amiga, porque hoje em dia é assim, amiga, às vezes é uma endemoniadinha, às vezes ela é rebelde com a mãe dela e você não era, mas começou a andar junto, agora está rebelde também. Às vezes ele é rebelde com o pai dele, aí você não era, começou a andar junto, ficou rebelde também. Às vezes você andava direitinho, era trabalhadorzinho, aí começou a colar com os malandrinhos que não quer nada com Deus, aí você começou a chegar em casa cheio de gíria, cheio de conversinha entrando torta,
chegar em casa todo cheio de malandragemzinha, vai se converter. Anda com gente direito, anda com gente correta, porque vai trazer a bênção de Deus para tua vida, vai trazer a bênção de Deus para tua casa, vai trazer a bênção de Deus para tua família. Tá ouvindo aí, né? Aleluia! A Bíblia diz que quando Daniel chegou na Babilônia, a Babilônia começou a ser abençoada e aquele povo passou a adorar o Deus de Israel. Meus irmãos, é assim, meus irmãos, com Deus. A Bíblia diz que quando Saul queria matar Davi, a Bíblia diz que Jonas fez uma amizade tremenda com Davi, e Jonas livrava Davi da mão de Saul, irmão. Às vezes você está andando com gente que só te faz ficar ruim. Às vezes você não xinga palavrão, começou a andar com gente que xinga, tu começa a xingar um palavrão atrás do outro, a boca fica mais porca do que um chiqueiro. É assim ou não é? Às vezes você era aquele crente que seu negócio era só orar, gostava de orar, aí começou a andar com aquele da igreja que fica, não precisa esse negócio de todo dia ir para campanha, todo dia orar, aí você começou a faltar. Mas o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Começa a andar com gente que te aproxima mais de Deus e que chama a bênção de Deus para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Às vezes você era trabalhador lá no seu serviço, mas aí você começou a colar com aqueles coleguinhas de trabalho que reclama do patrão, que reclama do trabalho, que reclama de tudo. Aí daqui a pouco você começa, é mesmo, né, rapaz? Esse patrão não dá valor a gente, esse patrão não reconhece a... Não, irmão, não tem nada a ver, tá te pagando direitinho, então não interessa, trabalha, recebe seu dinheiro, e se Deus quiser te honrar, ele te honra, irmão, aleluia! Glória! Deus é Deus, irmão, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela, e Ló foi junto. Quando você anda com quem não presta, te prepara, que vai começar a dar trabalho na tua vida. A Bíblia diz que daqui a pouquinho Ló começou a levantar contenda a ele e aqueles que com ele estavam. A gente tem que saber selecionar melhor. Tem que saber selecionar direito. Quando chega o obreiro lá na igreja, eu deixo 3 meses de observação. Quando é membro que não é obreiro, eu deixo 2 meses de observação. Se for de Deus, ele fica lá. Se não for, que ele vai em paz, Deus abençoa a vida dele e nós continuamos firmes fazendo a obra de Deus. Irmão, é assim, meus irmãos. A gente não conhece a Bíblia, não sabe dos pecados, porque todo mundo tem um pecadozinho. Todo mundo tem alguma coisinha. A Bíblia diz que Naamã era valoroso, a Bíblia diz que ele é um homem digno, a Bíblia diz que ele é um homem honroso, a Bíblia diz assim, porém, ele era leproso. Todo mundo tem uma coisinha. A Bíblia diz que Jefté era um homem valoroso, mas a Bíblia diz, porém, era filho de uma prostituta. Todo mundo tem um porémzinho, ninguém é perfeito, irmão. Agora tem gente que não é perfeito, mas não atrapalha a vida dos outros. Agora tem gente que vem só para ser pedra de tropeço. Nem ele conserta os problemas dele, e ainda pega os problemas dele, joga em cima de você, aí você fica com seus defeitos, e ainda pega os defeitos dele ruim para você ainda. Mas o sangue de Jesus tem poder, pastor, diz, a partir de hoje essa igreja vai aprender a selecionar as pessoas com quem anda, e você vai ver, vai começar a fazer a diferença na tua vida, você vai crescer mais na presença, você vai desenvolver mais na presença. Boa coisa é, pastor, quando a gente está começando, aí vem alguém de Deus do nosso lado e diz, continua nessa fé, Deus é contigo. É sim, Deus. Vai assim mesmo que Deus vai te honrar. Agora quando você está começando, aí vem alguém que está há mais tempo, não quer perder a posição, acha que você vai tomar o lugar dele. Rapaz, eu acho que você não vai muito longe não. É inveja. É inveja. É porque que a igreja é só para ele, que é oportunidade só para ele, só ele que quer pregar, só ele que quer louvar, só ele que é o bom, ele quer oportunidade só para ele. É inveja. Seleciona tuas amizades direitinho, vê com quem está andando. A Bíblia diz que Daniel, quando chegou na Babilônia, ele disse bem assim, olha, eu não vou me contaminar com nada aqui dessa Babilônia. Aí ele olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego e disse, e vocês, estão comigo? Eles disseram, nós estamos juntos, Daniel. Irmão, e a Bíblia diz, irmão, que Deus honrou muito Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus honrou mais a Daniel, porque partiu dele o propósito. Mas aqueles 3 jovens souberam andar com alguém que tinha a bênção de Deus
conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que você não pode nem sentar junto com ele para tomar um café, porque senão as maldições da vida dele, as energias ruins da vida dele, os demônios dele começam a te atribular. Tem gente que você não pode chamar para a tua casa para sentar na tua mesa para comer, não. Porque tem muitas irmãs na igreja que às vezes é sincera, mas elas têm uma fraqueza. É só alguém começar uma fofoquinha, elas vão junto na fofoca. Aí se já tem essa fraqueza, vai andar com fofoqueiro? Não, não anda não. Senão daqui a pouco está atribulando o ciclo de oração, está atribulando a igreja. Vai andar com quem chama para orar, com quem chama para campanha, com quem gosta de cultuar. Eu vim aqui falar isso, coloca de